Olá, quarto ano, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. Estamos aí finalizando mais uma semana, graças a Deus, né? Uma semana abençoada. E vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós faremos uma aula de matemática e filosofia, certo? Então vamos lá. Abram no caderno de atividades de matemática, página 31. Nós vamos fazer 31 e 32. Na página 31, nós temos aí um jogo, o jogo do detetive. Então, eu vou explicar para vocês e vocês podem estar realizando esse jogo aí em casa, né? Com a família de vocês. O pai, a mãe, primo, prima, irmão, irmã, tá? Vocês podem estar escolhendo alguém aí para estar jogando com vocês. Então, nós temos aí o jogo do detetive. Vocês vão lá no material de apoio e vão pegar as cartas com as operações, que vai ser essa aqui, tá? Essas são as cartas com as operações que vocês irão pegar, certo? Vocês vão destacar essas cartas, tá? E aí, como que se procede, né? Como que é a regrinha aí desse jogo? Então, tá lá. Reúna-se com um colega. Na verdade, como nós não estamos na escola, então vocês irão fazer em casa. Então, vocês vão escolher uma pessoa para jogar com vocês. Vocês vão embaralhar essas cartas, tá? Misturar bastante e vai colocar sobre a mesa, mas ao contrário, barriguinha para baixo, tá? O verso para cima dela. Então, vocês vão colocar como se fosse jogar o jogo da memória. Vai colocar ao contrário em cima da mesa, certo? Colocou, aí vocês vão decidir. Vocês tiram aí no par ou ímpar para decidir quem vai iniciar o jogo. Se é você ou a pessoa que está jogando com você. Na sua vez, cada um tira uma carta do monte. Daí você vai lá no monte e tira uma carta. Aí vai sair. Então tá lá, por exemplo, são duas operações que tem na carta, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá 35, por exemplo, no primeiro grupinho, tá, pessoal? 35 mais que número que é igual a 62? E depois eu tenho lá 27 mais que número que é igual a 62? Olha só que fácil. Ah, mas eu tenho duas operações. Aí a pessoa que resolver primeiro, por exemplo, ah, mas eu que virei a carta. Não importa, tá? Você virou a carta, mas daí quem descobriu o número primeiro e falar primeiro é o que faz ponto. Então, por exemplo, eu virei a carta, mas aí o meu concorrente, o meu parceiro que está jogando comigo, ele acerta, ele já fala de VUP, já rápido o resultado, e tiver certo, e daí então o ponto é para ele, mesmo que eu tenha pego a carta, ok? E aí, mesmo que ele tenha pego a carta, mas você respondeu rápido na frente dele, mais rápido e está certo, estando correto, você marca ponto. E cada acerto vale um ponto, certo? E olha só que curioso. Se eu tenho duas operações, olha aí a dica, fica uma dica. Eu tenho lá 35 mais que número que é igual a 62. Aí depois eu tenho 27 mais que número que é igual a 62. Então, eu vi que o resultado é o mesmo. Então, eu tenho aí uma propriedade comutativa. Lembram da propriedade comutativa na adição? Que a gente só muda as parcelas de lugar? Então, ali em cima é 35 mais 27. E embaixo é 27 mais 35. Por quê? Porque eu só vou mudar a ordem da parcela, porque o meu resultado é o mesmo. E isso vai acontecer nas demais. Então, não precisa nem parar para pensar o número que está faltando. É só olhar. Eu mudei, troquei a ordem da parcela e na operação de baixo já está o valor da outra parcela. E aí você já identifica o número. Então, é bem rápido. Fica aí a dica para vocês. Então, aí jogue em casa com alguém e aí vocês têm um quadro para preencher. Então, tá lá, nome. Vocês vão colocar o seu nome de um lado e o nome da pessoa que vai jogar com você do outro. Aí tá lá, da primeira rodada à nona rodada. Conforme vai ganhando, por exemplo, na primeira rodada, se foi você que acertou, aí você vai marcar um X na coluna que está o seu nome. Sempre marcando um X na coluna de quem acertou primeiro, tá? A resposta.
E aí, no final, vocês vão colocar o total de pontos. Então, cada X que tem na sua coluna vale 1 ponto, tá? E aí você vai marcar o total de pontos. E vence quem tiver maior número de pontos e só acaba, o jogo só termina quando você tira todas as cartas de cima da mesa. Quando você vai virar todas as cartas. Ok? Bem facinho, né, pessoal? É um jogo aí de detetive, mas é um detetive bem prático. Então fica aí a dica. Vocês podem até guardar essa dica para vocês estarem jogando com alguém da família, e daí vocês com certeza vai acertar rapidinho. Vocês não precisam explicar essa dica aí que a professora deu para outra pessoa que está jogando com você, porque é uma dica para ajudar vocês a pensar rapidinho, ok? Página 32. Na página 32, vocês têm lá várias adições. Primeiro, eu quero que vocês resolvam essas adições. Vocês vão armar e efetuar. Armar e efetuar, vocês vão colocar a conta em pé e vai resolver, tá? Vocês podem fazer aqui, ó, tá? Ao redor da página, todas as contas, ok? Fez a operação, coloca o resultado lá dentro do retângulo, né? E aí vocês vão procurar esse resultado nesse caça-palavras. Aí vocês vão procurar a escrita do nome desse resultado, ok? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, na primeira operação, 15 mais 12 mais 5 mais 23 mais 8 mais 7, o resultado é 70. Então, eu vou colocar o número 70 e vou no caça-palavras e vou encontrar a palavra 70, tá? E vou pintar. Ou vocês podem pintar a palavra no caça-palavras, ou vocês podem passar a caneta marca-texto. Combinado? Então, vocês vão resolver. São 6 operações aí, tá? De adição. Então, vocês vão resolver ao redor da página, vão colocar o resultado dentro do quadrinho lá do retângulo, e depois vão encontrar o nome desse número, que é o resultado, vão encontrar no caça-palavras. Combinado? Então, vamos lá. Continuando. Agora, eu quero que vocês abram em Filosofia, página 21. Vamos ver aqui se a professora tem. A professora vai compartilhar com vocês. Então, vocês têm aí, ó, em Filosofia. Tem um joguinho bem legal aí também, tá? Então, nós vamos encerrar aí, né? Nós estamos praticamente encerrando a apostila, estamos encerrando a semana com joguinhos. Então, tá aí, ó. Sustentabilidade e pegada ecológica. Vamos ver o que é sustentabilidade e pegada ecológica. Você já ouviu a palavra sustentabilidade? Muito falado atualmente se refere à ideia de utilizar elementos da natureza para produzir o necessário à vida e ao conforto do ser humano, mas sem desperdício e destruição do ambiente, preservando a natureza para as próximas gerações. Então, a gente vai utilizar, na sustentabilidade, a gente utiliza os elementos da natureza, só que a gente não faz desperdício e nem destrói o ambiente, tá? A sustentabilidade, ela depende de algumas atitudes que devem ser adotadas pelas pessoas. A imagem seguinte revela algumas dessas atitudes que ficaram conhecidas como 6 R's. Então, aí, quais são os 6 R's? Então, eu tenho lá, por que 6 R's? Porque todas começam com a letra R. Então, vamos lá, repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, repor e reparar. Por isso que ficou conhecida essas atitudes como 6 R's. E aí nós vamos ver a definição de cada uma. Repensar o quê? Repensar hábitos, né? As nossas atitudes. Reduzir o consumo, evitando o desperdício. Reutilizar produtos e embalagens. Reciclar produtos e embalagens que não forem reutilizados. Repor aquilo que se retira da natureza. E reparar os danos que já foram causados à natureza. Então, essas são as atitudes conhecidas como 6 R's. Essas atitudes podem modificar a pegada ecológica, ou seja, a marca deixada no planeta pelo ser humano. Então, pegada é quando eu deixo uma marca, certo? Quando eu piso no chão, eu deixo uma pegada. Então, por que pegada ecológica? Porque a gente, através da nossa atitude, a gente deixa uma marca no planeta, né? Nós deixamos marcas. Então, essa marca representa a área de natureza atingida pela retirada de elementos para manter hábitos de vida.
Uma pegada no solo mostra que alguém passou por ali. A pegada ecológica, por sua vez, mostra a quantidade de elementos retirados da natureza, de acordo com as atitudes e os hábitos do ser humano. Assim, com algumas mudanças de atitude, cada pessoa pode diminuir sua pegada ecológica, isto é, causar menos impacto sobre o ambiente e a biodiversidade que depende dele para sobreviver. Então, quanto menos pegadas nós deixarmos, melhor é. Então, nós temos aí alguns passinhos, né? Verde, quer dizer, quanto menos passinhos a gente deixar, melhor vai ser. Então, olha só que legal. Vocês têm lá no material de apoio, vou mostrar aqui para vocês. Vou voltar a página. Vocês têm esse daqui que vocês vão destacar, tá? É um joguinho bem legal também. Vocês podem estar jogando com um dado, tá? E aí vocês vão tirar. O tanto de que vocês tirar no dado, vocês vão caminhar. Então, vocês têm lá o caminho de 1 a 25. E dentro desse caminho, eu vou ter a sustentabilidade, que são as minhas atitudes positivas para com a natureza, e o desperdício, que são as nossas atitudes negativas. Então, vamos lá? Olha só que interessante. Então, aonde estão os pés, né, esses pezinhos verdes, são atitudes positivas. E aonde está o pé vermelho, quer dizer alerta, cuidado. Então, não faz bem para a natureza essa atitude. Então, vamos lá. 1, tá? Sustentabilidade, é verdinho. Comprar e consumir apenas o que é necessário. O 2, desperdício, desperdiçar alimentos. 3, sustentabilidade, reutilizar embalagens de produtos. 4, desperdício, desperdiçar energia. 5, sustentabilidade, apagar luzes e desligar aparelhos elétricos quando não estão em uso. 6, sustentabilidade, brincar sem o uso de aparelhos que consomem energia. 7, desperdício, desperdiçar água. 8, sustentabilidade, reduzir o tempo de banho. 9, sustentabilidade, reutilizar a água da lavagem de roupas para limpar calçadas. 10, sustentabilidade, não deixar a torneira aberta enquanto se escova os dentes ou lava a louça. 11, desperdício, poluir rios e mares. 12, sustentabilidade, separar o lixo reciclável do lixo orgânico. 13, sustentabilidade, descartar o lixo nos lugares corretos para não chegarem aos rios e mares. 14, sustentabilidade, consumir alimentos naturais e sem agrotóxicos. 15, desperdício, poluir o solo com elementos químicos. 16, sustentabilidade, substituir o carro pela bicicleta ou pelo transporte coletivo. 17, desperdício, poluir o ar com a queima de combustíveis. 18, desperdício, caçar animais por esporte ou para obter lucro. 19, desperdício, pescar durante o período de reprodução dos peixes. 20, sustentabilidade, plantar árvores nas cidades. 21, sustentabilidade, denunciar a captura e a venda de animais silvestres. 22, desperdício, desmatar ou queimar florestas. 23, sustentabilidade, reflorestar áreas que foram desmatadas. 24, sustentabilidade, proteger seres vivos ameaçados de extinção. E 25, sustentabilidade, conscientizar as pessoas sobre a importância de se preservar a natureza. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer esse joguinho, né? Caminhar, aí quem chegar primeiro lá no passinho 25 é o ganhador, certo? Se você cair no pezinho vermelho, que é desperdício, você vai ter que voltar um pezinho para trás. Sempre voltar, tá? Então, caiu no pezinho vermelho, vai ter que voltar uma casa para trás, ok? E aí ganha quem chegar lá na sustentabilidade primeiro. Então, a gente sai lá do desperdício e chega na sustentabilidade, certo? E aí, pessoal, eu quero que vocês, de acordo com esse joguinho aí da pegada ecológica, que vocês conversem em casa com a mamãe, com o papai, sobre os pezinhos verdes, sobre realmente
quais desses pezinhos verdes, que são as nossas sustentabilidade, quais atitudes vocês realmente estão fazendo em casa? Dessas, somente dos pezinhos verdes, porque os vermelhos a gente tem que excluir, não podemos fazer, combinado? E aí vocês vão ver em casa quais desses pezinhos verdes, né, vocês estão realmente fazendo em casa, você e toda a família, combinado? Então vamos repensar as nossas atitudes, ok? E para finalizar, vocês têm aí a nossa pintura, que é nosso início do inverno, né? O inverno aí que começou sábado passado, não foi? Dia 20, né? Então entramos aí em mais uma estação. E, pessoal, peço, tomem maior cuidado, principalmente agora no inverno. Procurem, né, se proteger mais. Se estiver frio, se agasalhem mais, ok? Vamos nos cuidar melhor, né? Para que a gente possa estar com saúde. Então, agora vai ser o momento de se cuidar mais ainda. Combinado? E bom trabalho aí para vocês, boa finalização da apostila, dá uma olhada na apostila geral, se vocês fizeram todas as páginas mesmo, ok? A partir da semana que vem, as nossas videoaulas vai ser sobre as atividades avaliativas, então as nossas videoaulas vão ser sobre as atividades avaliativas que vocês irão realizar, certo? E beijos para vocês, um ótimo final de semana e até segunda-feira.